Olá, pessoal, estou de volta para mais uma aula de língua portuguesa, tá bom? Para nós continuarmos falando de linguagem formal e informal. Sou a professora Dali e hoje vou apresentar para vocês alguns exemplos dessas situações onde a gente faz uso da linguagem formal ou informal. É claro, depende da situação. Então, vamos analisar algumas situações, né, que são comuns em nosso cotidiano, que a gente vai verificar se é uma linguagem formal ou informal que a gente faz uso. Tudo bem? Então, vamos ajudar aqui, ó. Vamos lá para a atividade. A situação social, nós temos várias situações aqui apresentadas e depois a gente vai dizer aqui ao lado se ela é uma linguagem formal ou informal, conforme nosso uso, ok? Então, a primeira situação aqui apresentada é a seguinte, ó. Em uma balada com amigos. Em uma balada com amigos, eu uso uma linguagem formal ou informal, ou seja, meu português ele é formal ou informal? Eu vou analisar. Em uma balada com amigos, vou usar uma linguagem, lembraram já que tipo de linguagem a gente faz uso aí? Uma linguagem informal. Estou lá numa balada com os amigos, me divertindo, é uma situação que não é tão formal. Então, eu faço uso de uma linguagem informal, né? Não precisa estar seguindo exatamente as regras do padrão da gramática direitinho ali, tá bom? É um momento descontraído, que eu estou entre amigos, numa diversão ali, num momento de lazer, tudo bem? Vamos ver para a próxima situação, vamos lá. Em um seminário na escola, aqui ó, em um seminário, quem não sabe o que é seminário, é um momento de apresentação de trabalhos, onde é feita algumas apresentações, né, conforme o tema que a escola estipular. Então, em um seminário na escola, nesse momento a gente usa uma linguagem formal ou informal, tá? Eu uso uma linguagem, já pensaram um pouquinho? Que tipo de linguagem nós fazemos uso aí? Vamos lá, ver se vocês acertaram. É uma linguagem formal. Como eu estou apresentando um trabalho, né, um momento mais formal da escola, eu uso uma linguagem formal. Sigo as normas, os padrões da gramática certinho na forma, né, que eu estiver falando, tanto na escrita quanto na fala aqui. Tudo bem? Vamos para a próxima situação. Olha só, em um churrasco em família, aquele final de semana que a gente quer fazer um churrasco com nossa família. Como é que é a linguagem que eu tenho que usar? Eu faço uso da linguagem formal ou informal? Pensaram já um pouquinho? Você vai falar formalmente ou informalmente? Faço uso de uma linguagem mais informal, olha só, uma linguagem informal. Tá? Eu estou entre a família, num momento também descontraído de lazer, né? Então, é uma linguagem informal. Não tenho que ficar me preocupando tanto em falar conforme as normas da gramática, o PED. Tá? Próxima situação. Para pedir um favor a um desconhecido. Eu vou pedir um favor só, olha só, um momento descontraído, mas é uma pessoa desconhecida. Então, eu vou usar uma linguagem formal ou informal. Afinal, eu estou falando com uma pessoa que eu não conheço. Então, esse detalhe, nessa situação, ela requer uma linguagem formal ou informal. Vou pedir um favor a uma pessoa que eu não conheço. Então, eu vou falar, ei, cara, faz isso para mim. Ei, galera, eu falo dessa forma, será? Vou pedir um favor. Como é uma pessoa desconhecida, olha só a linguagem que eu tenho que usar. Eu tenho que ter esse cuidado. É uma linguagem formal. O senhor, por favor, pode fazer, ou a senhora. Então, é uma linguagem mais formal nessa situação aqui. Tá? Mesmo que a pessoa seja desconhecida, eu preciso usar uma linguagem formal para pedir esse favor. Tudo bem? Vamos para a próxima situação, ó, que a gente usa, né? A gente passa no nosso cotidiano. Para desmarcar um combinado com um amigo. Eu quero desmarcar um compromisso, alguma coisa que eu combinei com esse amigo. Eu vou usar uma linguagem formal ou informal? Pensa um pouquinho aí comigo.
Vocês usam a linguagem formal ou informal? Para desmarcar esse compromisso com um amigo, a gente vai usar uma linguagem informal. Ele é um amigo. Combinei de sair ou fazer alguma coisa com ele e eu vou usar uma linguagem mais informal nessa situação. Tudo bem? E a última situação, que é muito comum também em nosso cotidiano, é essa aqui, ó. Para desmarcar um combinado, agora é com a mãe de um amigo. Não é com um amigo, como eu falei antes. Aqui nós já temos uma diferença, ó, com a mãe de um amigo. Então, como eu vou falar com a mãe de um amigo, desmarcando esse combinado? Vou usar uma linguagem formal ou informal, tá? Pense um pouquinho aí. Eu vou usar uma linguagem formal ou informal. A minha linguagem com ela, a minha forma de falar, eu devo usar uma linguagem mais formal, tá? Afinal, eu estou falando com a mãe de uma pessoa conhecida, não importa se é um amigo ou não, mas é uma mãe, mostrando respeito, né, a ela. Então, é uma linguagem mais formal. Então, diversas situações, vocês estão vendo aqui, ó, diferentes, né, comuns em nosso dia a dia, a gente usa a linguagem de formas diferentes, tá? Porque depende da situação ou a quem estamos nos dirigindo, tá? Isso acontece na forma de escrever também. Essas são situações que a gente usa a fala, né? A gente não se preocupa com a escrita, formas que a gente está falando, ou então dependente da situação. Olha só uma situação onde, como eu falei na aula passada, a gente ter esse cuidado, que nossos costumes de falar expressões no dia a dia, entre os amigos e tudo mais, a gente tem que ter esse cuidado para não deixar escapar expressões que não são adequadas em determinadas situações. Eu vou apresentar com vocês agora uma situação do cotidiano também, que é comum a todos nós, mas que às vezes a gente pode deixar escapar. E a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Ao usar essas linguagens formal ou informal. Tudo bem? Olha só essa situação aqui. É interessante que na situação aqui, para a gente analisar antes de nós lermos o texto, analisando a imagem, ela está numa entrevista de emprego, uma situação que é comum em nosso cotidiano, né? Ela está bem vestida, adequadamente. Aqui o senhor fazendo a entrevista também não tem nada errado nessa cena. Então vamos nos atentar aqui à fala dos nossos personagens aqui. Ela fala o seguinte, ó, a moça para a vaga de emprego. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Então, o homem pergunta a ela, e o português? Olha o que ela responde. Aí varia. Vocês estão vendo a expressão que ela usou numa entrevista de emprego? Pense um pouquinho, essa expressão ela está adequada? Se a gente for analisar a primeira frase, né, que ela usou, que é essa primeira, ó, né, essa que nós temos aqui, que ela fala fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Olha só quantas línguas ela fala, ela tem um currículo muito bom, né, para a empresa. Talvez isso ele tenha gostado desse detalhe. Mas quando ele se referiu à língua, no caso do país, que é, né, nosso país, que é o português, a língua portuguesa, ela usou uma expressão já informal e estranha, numa serviço de emprego que a gente não deve usar, tá? Até mesmo porque a situação aqui, que é a entrevista de emprego, não é adequada à forma que ela está falando aqui. Ela estava falando bem aqui, ela usou uma linguagem informal. Se eu for classificar essa linguagem aqui, essa linguagem aqui que ela usou, ó, é uma linguagem formal. Ela está adequada à situação, tá? Só que quando ela usa essa expressão, ó, é uma linguagem informal. Tem algum problema ela falar dessa forma entre os amigos e a família? Não. Só que na situação aí apresentada, que no caso é uma entrevista de emprego, olha só a expressão que ele usou. E o português, olha a expressão que ele fez ao ouvir a resposta dela. E o português? Aí variam. Então, ela poderia, se nós fôssemos trocar por uma expressão adequada nesse momento,
ela poderia responder, depende da situação, depende. Ou, em vez dela usar aí varia, tá? Ficou totalmente inadequado para a situação aqui, né, vivida pelos personagens aqui da nossa tirinha, né, nossa charge, ok? Então, olha só, essas situações são comuns no nosso cotidiano quando nós estamos vendo. Situações que a gente usa nossa língua materna, o português, e como eu falei, a gente está tão acostumado a usar algumas expressões no dia a dia, ela estava indo bem na entrevista, mas ela usou uma expressão inadequada. Ela poderia ter respondido, quando ele perguntou, e o português? Depende. Ela poderia usar outra expressão que não fosse aí varia, tá? A gente tem que ter esse cuidado. Como eu falei, a gente pode deixar escapar algumas expressões, e a gente tem que constantemente nos observar, tá? Porque, é claro, a gente vai falar com amigos ou familiares de um jeito, mas com entrevista de emprego, nosso patrão, pessoas mais velhas que a gente, autoridades, a gente tem que usar uma linguagem mais formal, uma forma mais respeitosa e correta conforme a língua, né, a nossa gramática, ela requer. Tudo bem? Por enquanto eu fico por aqui. Na próxima aula eu vou apresentar mais alguns exemplos com vocês para a gente analisar se é uma linguagem formal e informal e entender um pouco mais sobre o uso delas, tudo bem? Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Eu te aguardo na próxima. Tchau, tchau.